Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Quem veio ouvir, diga glória. Capítulo 26, apenas o versículo 33 do livro de Números, diz assim: porém, Zelofeade, filho de Efé, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Vamos dizer comigo para memorizar? Macla, tá fraco? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E você pode se assentar e dizer amém. Meus queridos irmãos, esse texto que nós lemos aqui nessa noite está contando uma história de uma família, e essa família não tiveram a oportunidade de gerarem filhos, varões. E na cultura judaica era normal que os filhos biológicos, os filhos masculinos, perpetuassem o nome do próprio pai. Geralmente as famílias judaicas, elas tinham muitos filhos, e pelo menos um dos filhos levava o nome do pai para perpetuar de geração em geração. Você vai encontrar na Bíblia muitos Daniéis, muitos Josés, muitos nomes repetidos. Isso era normal naquela época. Mas o interessante desse texto é que essas meninas que fizemos leitura aqui dos nomes delas nessa noite, elas faziam parte da linhagem de José, que por sinal foi governador do Egito de uma forma exclusiva, porque nós não vamos achar nem antes nem depois de José um governador na terra do Egito, uma espécie de um segundo faraó, entre aspas, porque José não tinha nada de faraó, foi um santo homem de Deus. Então José governou com exclusividade, ou seja, Romanos 8:17, 4:17, a Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. E essas meninas eram da linhagem de José, tinham um nome. A tribo de José, que se dividiu com o nome dos filhos dele, perpetuou por muitas gerações em Israel, e até hoje subsiste. E essas moças estavam vivendo a chamada crise existencial. Por quê? Porque o pai delas, o homem chamado Zelofeade, e também a mãe, a Bíblia não registra o nome da mãe, mas o pai e a mãe faleceram na trajetória do deserto. Da terra, eles não chegaram a entrar na terra prometida, porque de todos os que saíram do Egito, a gente sabe que só Josué e Caleb tiveram acesso à promessa de entrar na terra prometida, por causa da sua obediência e determinação de fazer tudo aquilo que Deus mandava através de Moisés. E quando vão chegando os dias em que Israel vai entrar na terra prometida, essas meninas ficaram em uma situação de desespero. Por quê? Porque elas sabiam que elas não tinham direito a nada de herança que pertencia a seu pai, porque Deus tinha determinado que quando Israel entrasse na terra prometida, as terras fossem repartidas com as 12 tribos, com exceção da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, que ia viver das ofertas oferecidas ao próprio Deus. E essas meninas sabiam que elas, entrando na terra prometida, sem herança, sem direito legal de nada para a sua vida financeira, a vida delas ia ficar mais difícil de sobreviver. Olhe lá se elas conseguissem algum trabalho de serva entre alguém daquelas tribos de Israel. Mas é interessante
interessante, irmãos, que isso aqui é muito forte que eu vou falar para vocês com base bíblica. Os judeus não colocavam nome aleatório nos seus filhos, porque eles acreditavam, eu acredito que vocês que estão aqui já ouviram muito isso que eu vou falar. Os judeus, na sua maioria, acreditavam em uma bênção profética de Deus através do nome que era colocado no seu filho. Quem conhece a teologia sistemática da Bíblia sabe muito bem do que eu estou falando. Isso era uma crença judaica que se perpetuou por muito tempo. Então, quando a esposa do Senhor Zelofehad fica grávida pela primeira vez, Zelofehad, como um bom judeu, sonhador de ser pai de um filho, homem, para perpetuar o seu nome, cheio de sonhos que aquela criança que estava no ventre da sua esposa fosse um varão. E naquela época, irmãos, era diferente de hoje. Hoje, 3 meses de gravidez, a mulher já consegue saber, os pais já conseguem saber a sexualidade do filho, se é varão ou se é varoa. Naquela época só tinha 2 maneiras de saber o sexo do seu filho, se era homem ou mulher. Primeiro, quando nascia, aí se sabia se era varão ou varoa. E segundo, quando Deus resolvia revelar o sexo daquela criança que haveria de nascer, e muitas vezes Deus deu até o nome que seria colocado naquela criança. Fora disso, não havia uma terceira opção. E quando aquela senhora, esposa de Zelofehad, ganha a criança, nasce a criança, eles olham e descobrem que é uma menina. E eles olham para aquela criança, irmãos, e como um judeu que acreditava na bênção profética no nome, eles combinaram, o casal combinou entre si, porque tudo, irmãos, que um casal faz combinando, funciona. Isso é regra pré-estabelecida pelo próprio Deus e que ela cabe muito bem para o nosso convívio familiar. E eles combinam e olham para aquela menina e dizem entre si: nós vamos colocar o nome desta menina Macla, porque ela terá confiança no Deus que nos tirou da terra do Egito. Macla significa aquela que tem confiança. Os dias se passaram, a esposa de Zelofehad torna a engravidar, tem a sua segunda gravidez, e quando nasce a criança, mais uma vez o casal é surpreendido, é uma varoa, e eles olham para aquela varoa, e aquele casal mais uma vez combina entre si: nós vamos colocar o nome dessa menina de Noa, porque ela não terá os seus pés amarrados, ninguém vai amarrar os pés dessa criança, ela vai andar firme por onde Deus determinar que ela ande. Mais uma vez a esposa de Zelofehad engravida, nasce a terceira, e quando eles olham para aquela menina, eles combinam entre si e eles colocam o nome de Ogla. Já tinha Macla, já tinha Noa, agora eles colocam o nome dela de Ogla, que significa essa ninguém lhe detém. Ninguém haveria de deter essa criança. Esse era um desejo do coração dos pais, e colocavam este nome para que os filhos fossem abençoados. Irmãos, eu ainda acredito muito no que a Bíblia diz, pelo poder da palavra que proferimos. Eu tenho um filho vai completar 12 anos dia 28, e eu não conto as vezes que eu entro no quarto dele e ele está dormindo, e eu profetizo, eu abençoo sobre o meu filho. Eu faço de tudo para guardar as portas da minha boca, para não proferir palavras de maldição para o meu filho, porque eu sei, irmãos, o poder que nossas palavras têm no mundo espiritual. Pense nisso com carinho. Paulo vai nos informar dizendo que as nossas palavras, elas devem promover graça e edificação para quem nos ouve. Nós temos a maior mensagem de Deus em nós. Nós temos a mensagem
mensagem que transforma o mais vil pecador. Temos em nós a mensagem do Evangelho, que é capaz de abençoar de forma extraordinária os nossos filhos na nossa casa. Quem concorda comigo? Chega a quarta gravidez. A mulher parece que era nordestina, hein? Manhã teve 14. Se tivesse lá, a concorrência era grande. Na quarta gestação de Macla, ou seja, perdão, da filha da esposa de Zelofeado, o sonho daquele homem se intensificou mais. Ele queria um varão, já tinha três varoas. Ele não estava reclamando de Deus, porque Deus é quem determina tudo. Não está em nós alguns poderes de escolha. E quando nasce a criança, é mais uma varoa. E não se podia fazer nada a não ser abençoar. O casal olham para aquela varoa e vê naquela menina que nasceu uma diferença das demais. E eles disseram: nós vamos colocar o nome dela de Milca, que significa aquela que tem autoridade. Ela vai ter uma autoridade tão grande que o nome de Deus vai ser honrado na vida dela. Por isso vamos lhe chamar de Milca. E para encerrar essa primeira parte deste assunto, a mulher engravida, o mesmo processo, 9 meses de gestação. Deus não revelou o nome, nasceu mais uma varoa, por sinal agora a quinta varoa. E quando eles olham para aquela varoa, eles veem no rosto daquela varoa uma criança meiga, com semblante de quem estava decidida a qualquer custo, adorar ao Deus dos seus pais. E eles colocaram o nome daquela menina Tirsa, que significa Deus terá prazer nesta menina. O que ela fizer vai ser para dar prazer a Deus. Tudo que esta menina fizer na vida dela, Deus vai ter prazer, vai ter alegria, porque este nome é profético sobre ela. Os tempos se passaram, as meninas começaram a crescer, e Deus leva os pais dessas meninas para a eternidade. E eu volto para o assunto que comecei. Elas estão próximas de entrarem na terra prometida, e elas sabem muito bem da regra pré-estabelecida: mulher não tem direito de herança em Israel. Não foi história de Moisés, não foram os sacerdotes, os anciãos que criaram esta regra. Era determinação estabelecida pelo próprio Deus. E agora, irmãos, o que fazer quando Deus decide alguma coisa? Quem é o barro para questionar o oleiro? Mas tem uma maneira de mover a mão de Deus. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui com base bíblica. Há uma diferença de mandamento para regra. Mandamento não se altera nem para mais nem para menos, porque é mandamento divino e não pode ser alterado. E Deus zela pela palavra. Salmo 138, verso de número 2, o salmista disse que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Olha só, Deus, que é o maior nome que existe dado entre os homens, agora quando fala da sua palavra, ele pega a sua palavra e coloca acima do seu nome. E Jesus vai reconhecer isso em Mateus 24:35. Jesus disse: passa o céu, passa a terra, passa o mar, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus dizia as minhas palavras porque eram palavras de Deus que estavam nele. Isaías reconhecia a grandeza das palavras de Deus, que no capítulo 55, versículo 11, Isaías foi bem claro quando ele disse: a palavra que sair da boca de Deus não volta para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Então mandamentos não podem ser alterados nem para mais nem para menos, mas regras podem. É tanto que nós usamos na nossa linguagem popular: toda regra tem as suas exceções. Isso é normal no meio da sociedade. Então essas 5 meninas estão vivendo um momento de incerteza.
tristeza. Irmãos, quem é de nós que não já viveu isso? Os irmãos que me conhecem, pastor, eu saí daqui numa noite de domingo, um culto de despedida, porque na terça-feira eu fui para uma sala de cirurgia fazer 5 pontos de safena do meu coração. E quem é que vai feliz para uma sala de cirurgia? Quem é que vai cheio de sonho, irmão? A única esperança que você tem é que Jesus esteja com você ali para lhe ajudar. Como disse o irmão Marca, bem usado por Deus, nessas horas a gente promete a Deus até o que nunca vai fazer, né? E Deus te olhando. São momentos de indecisões. Eu me lembro que eu fui internado na segunda-feira, a cirurgia foi na terça. Umas 10 e pouco me chamaram para o centro cirúrgico. E a gente recebe anestesia bem próximo de entrar no centro cirúrgico para não ver nada. A minha esposa disse que a minha cirurgia foi complicada. Eu entrei às 10h30 da manhã. Quando chamaram ela já era quase 11 horas da noite, porque às vezes desse lado aqui as safenas não prestavam. E no outro dia, quando eu acordei, a médica tocando no meu rosto, e a primeira coisa que eu perguntei: que hora é? Eu acordei, estava vivo, respirei. Era 7 horas da manhã do outro dia. E o processo foi muito grande, mas Deus nos ajudou. E estamos aqui com 3 meses. Eu comecei a pregar o Evangelho. Com 1 ano aproximado da cirurgia, eu sofri um infarto. Irmãos, não tem dor no mundo que se compara à dor do infarto. Eu sofri um infarto. Eu acredito que dentro de um cartório ali em Itajaí, passei umas raivas assim, meio apressada. E só traz malefício para a gente quando você fica com raiva de alguma coisa. E daí eu voltei para o centro cirúrgico, coloquei 5 stender. Eu tenho 5 molas no meu coração. E a gente prega quase todas as noites. Tem dia que a gente termina de pregar, o peito dói, mas é normal. Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Não só no altar, mas fora do altar de Deus. Mas o interessante é que as indecisões batem de vez em quando na porta da nossa existência. Existem momentos na nossa vida que Deus só nos dá 2 opções para tomarmos algumas decisões. Quando se tem uma terceira, uma quarta opção, é muito bom, mas tem hora que Deus não dá alternativa C, A e B. Você decide. Quando Deus decidiu, Deus estabeleceu para Israel alguns mandamentos. Está diante de vocês o poder da vida e da morte. Por aqui é o poder da vida. Se obedecer, vai comer o melhor da terra, vai ser abençoado. Se desobedecer, é por aqui o caminho da morte e da destruição. As meninas se reuniram, porque era um grupo de meninas que tinham sobre elas a bênção profética dos pais. Ali está Macla, que tinha confiança. Ali está Noa, que ninguém detinha ela. Está Ogla, que não tinha os pés amarrados. Está Milca, que tinha autoridade. E está uma adoradora chamada Tirza, que quando abria a boca, Deus recebia a sua adoração. E elas se reuniram, irmãos. E quando o crente se reúne para orar, alguma coisa acontece. Eu fiz um culto quarta-feira na minha casa, um culto doméstico. Deus fez 2 coisas grandes. Uma senhora, inclusive sogra da minha filha, que tinha um pé maior que o outro, uma perna maior. Deus fez um milagre. Eu vi com esses 2 olhos a perna dela voltar para o lugar. Tem um funcionário da nossa empresa que estava lá no culto. Nós levamos ele, levamos 2. O rapaz, quando viu Deus movimentar as águas, o menino não é crente. Ele disse: ore. Aí deu o nome da pessoa, está lá na Bahia, que sofreu um acidente e está na UTI. Gente, isso aqui é para quem crê no Deus que trabalha, quando Ele quer trabalhar. Quando terminou o culto, estava terminando, o menino emocionado, o camarada católico, nunca entrou na igreja de crente, pastor, o rapaz, pegou o celular e disse: gente, eu aqui recebi uma mensagem que o homem acabou de sair da UTI. Nós levantamos um clamor, Deus ainda age na terra. Ele ficou tão impactado que eu fui pregar na sede de Navegantes na quarta-feira. Na quinta-feira à noite levei ele nem precisou
forçar a barra, foi de livre e espontânea vontade, feliz da vida, falando desse milagre. Enquanto a gente se reúne, alguma coisa de Deus acontece. Enquanto a igreja se reúne no templo, em sua casa ou em qualquer lugar, o Deus da Bíblia vê lágrima e ouve oração. Está escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. As meninas se reuniram e decidiram uma coisa: nós vamos falar com Moisés. E o que é que tinha de interessante falar com Moisés? Primeiro, mulheres não tinham acesso livre para ir na tenda da congregação falar com Moisés, nem com ancião, nem com ninguém. Elas tinham essa restrição, não chegavam no lugar onde estava Moisés, onde estavam os sacerdotes, onde estavam os anciãos. Mas sabendo de toda a rejeição, elas foram. Irmãos, tem hora que nós temos que ser mais fortes do que as circunstâncias. Tem hora que você tem que confiar no Deus do invisível, fechar os olhos para a rejeição e avançar, fechar os olhos para a adversidade e avançar. Por isso que Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. É por isso que o crente tem a palavra de Deus nele para avançar quando as circunstâncias caóticas batem na porta da sua existência. Avançar sem força, avançar sem ânimo, avançar sem vontade, mas sabendo que precisa avançar, porque a qualquer momento a porta da eternidade vai se abrir para você, e você precisa entrar por este lugar. Mas enquanto não chega lá, tem batalha para você vencer aqui. Ah, pastor, já venci tantas, vai vencer mais em nome de Jesus. Batalhe na oração, entre na presença de Deus, que virão resultados eternos. As meninas foram. Parece que eu vejo Milca cheia de autoridade. Vamos lá, maninhas, vamos falar com Moisés, respeitando os limites, mas nós vamos. E elas foram. A Bíblia diz em Números 26 que elas chegaram. Estava Moisés, estava Eleazar, o sumo sacerdote que Deus já tinha levado a Arão, estavam os príncipes representando as 12 tribos, e estavam os anciãos de Israel. Agora vocês prestem atenção comigo. As meninas estão chegando. Aqueles homens sabiam que elas não podiam chegar para ter acesso com facilidade a Moisés. Só a maneira daqueles homens olhar para aquelas meninas, elas sentiram a rejeição. Irmãos, quem já sentiu a rejeição só no olhar? Vocês nunca passaram por isso? Eu já passei umas 200 vezes. Até em lugar que eu fui pregar, foi preciso Deus abrir o céu para mostrar que é Deus na terra. Mas não ligue que rejeição não destrói a sua fé, faz é você crescer. É alguém lhe rejeitando e você abençoando ela. Esse é o segredo. Abençoe quem lhe rejeita, porque vai resultar em bênção de Deus em você. As meninas humildemente, isso aqui é uma regra estabelecida por Deus. Quem é soberbo, a Bíblia diz que Deus resiste. Parece que eu estou vendo a cena. Quem é soberbo orando e Deus dizendo: não conheço, não sei nem quem é. É soberbo, é arrogante, é presunçoso, não sei nem quem é. O humilde, Tiago diz que está orando e Deus dando graça. O humilde está todo arrebentado, mas está orando, está trabalhando, está fazendo, está buscando. Deus está dizendo: mais graça para ele, renovação para ele, alegria, milagre, porque é humilde. E a Bíblia diz que na frente da humildade vai a honra. Quer ser honrado por Deus? Humildade. Quer ser honrado na sua empresa? Humildade. Quer ser honrado na igreja? Humildade. São os segredos da vida que a gente aprende. E elas chegaram humildemente e disseram: eu vou conjecturar para vocês entenderem. Elas chegaram e elas podem ter dito assim: é possível a gente falar com Moisés? E se elas chegassem assim: nós queremos falar com Moisés, cadê ele? Simplesmente Deus já tinha fechado as portas. Nós podemos falar com Moisés. Aí alguém foi lá dentro e disse: Moisés, tem umas meninas aí. Como era muita gente, a gente nem sabe quem é, mas estão querendo falar com você. A Bíblia diz que Moisés foi o tipo de líder mais manso da terra. Moisés nunca deixou de atender a quem precisava, né?
deixou um legado interessante para a gente. Moisés disse: manda as meninas entrar que eu quero conversar com elas. Quando as meninas chegaram, isso aqui que eu vou falar para vocês é muito importante. Elas sabiam do testemunho dos seus pais, mesmo que já estavam na eternidade. Uma das meninas disse: Moisés, o nosso pai morreu no deserto, mas morreu de morte natural, no seu próprio pecado. Ele não se rebelou na rebelião de Corá, Datã e Abirã. Mas o meu pai morreu de morte natural. E agora a memória do meu pai vai ser apagada, porque ele não tem filho homem. Só tem nós 5, só mulheres. Nós vamos entrar na terra prometida. Somos da descendência de José. E Moisés, o que é que vai acontecer com a gente, irmãos? Eu pastorei a igreja uns 22 anos. E o pastor está aqui, que tem muita experiência, sabe. E quem já dirigiu congregação, a gente aprende a dar conselho. E a gente se envolve com a vida das pessoas. Não tem como você se envolve com noivado, com namoro. Você está em culto fúnebre, em culto de criança, você se envolve com a família. Não tem como você não se envolver. E você, eu não vou dizer que é uma prática, mas você pega jeito para aconselhar. Alguém está falando, você está pensando já o que é que vai falar, para não ferir, para não destruir. Porque se der um conselho errado, pode destruir alguma coisa, destruir uma família, uma situação. Moisés fazia 40 anos que dava conselhos e julgava causa no deserto. 40 anos de aconselhamento pastoral gera uma carga de experiência excelente. Porque em tudo que você trabalha, você fica bom. Eu inventei tocar violão de uns tempos para cá e entrei num curso. Gente, eu já estou tocando umas músicas já sozinho. Estou ficando bom. Eu estou falando aqui daquilo que você treina. Moisés escuta as meninas. E a Bíblia diz que foi a última causa que ele julgou. Depois ele vai subir ao Monte Nebo por ordem de Deus, e Deus recolhe Moisés. Moisés ouviu a causa delas com muita atenção. Irmãos, às vezes alguém é curado quando emprestamos o ombro para aquela pessoa descarregar, falar e se abrir e contar as suas misérias, as suas necessidades. Tem gente que é restaurado só em você dar atenção para ela se abrir com você. Moisés, com 40 anos de experiência pastoral, ele não teve coragem de usar a sua experiência e dar resposta para as meninas. A Bíblia diz em Números 26, primeiro, a seguir, até o verso 8, que Moisés deixou as meninas lá fora, pediu licença para elas e disse: eu vou levar a causa de vocês para quem pode ajudar, porque eu não tenho condições, eu não sei nem o que falar para vocês com os meus 40 anos de experiência. Irmãos, tem hora que a habilidade humana, técnica humana, qualificação não funciona, porque tem coisa que quem faz é Deus, quem age é Deus. Eu quero dizer para você que quando nós confiamos nas nossas habilidades, eu já fiz isso, não funciona. Mas quando você confia no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nos deuses dos profetas, até o que dá errado começa a dar certo. Eu quero liberar essa palavra profética nessa santa tribuna. Comece a confiar no Deus de Moisés, no Deus que revela, no Deus que orienta, no Deus que fala, que Deus vai mudar este quadro. Deus está falando isso para você, e eu conheço a presença do Deus que fala na terra. Levante a mão e dá um glória para ele. Moisés entrou no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e disse: Deus, tem umas meninas ali fora. É claro que Deus sabia que elas estavam lá fora e qual era a necessidade. E sabe o que é que Deus disse para Moisés? Moisés, as filhas de Zelofeade estão falando o que é reto, estão sendo sinceras. Elas vão entrar na terra e não vão ter direito à herança. Mas Deus tem resposta quando ninguém tem. Deus tem saída para quando ninguém tem saída. Deus tem milagre onde não estamos vendo milagre. Quem acredita que Deus tem resposta, tem saída, tem milagre, então levante a sua mão, dê um grito de glória para Ele, porque vai ter resposta
estamos brincando de culto. Eu acredito no Deus dessa palavra. Pastor Júlio, até Moisés ficou esperando Deus revelar o que era, que ia falar, que ia acontecer. Deus disse: Moisés, a partir de hoje eu estou estabelecendo uma nova lei, que a família que não tiver homem, varão, a herança será das varoas. Eu não estou dizendo para vocês que Deus tem saída. Tem gente aqui esperando uma saída de Deus. Ah, tem, está no culto, tá? Vai ter saída de Deus para vocês, irmão. Vai, quando ninguém estiver vendo saída, vai ter saída. Diga para elas isso que eu estou dizendo, Moisés. E tem mais, vai ser de geração em geração a promessa que eu estou fazendo agora. Deus vela pela palavra. Se eu fosse você, eu dava glória. Se eu fosse você, eu saía daqui crendo no Deus da Bíblia, dizendo para ele: Deus, eu sei que vai acontecer o meu milagre. Moisés saiu lá fora sorrindo. Vou fechar a Bíblia que a minha hora foi embora. Moisés disse: meninas, eu tenho uma palavra para vocês. Elas estavam lá confiando. Elas estavam lá reunidas acreditando. Mesmo dilaceradas, mesmo tendo passado por todo o processo de incerteza e rejeição, elas estavam crendo num mover de Deus para a vida delas. Moisés disse: voltem sossegadas, porque vocês vão ter direito à herança e o nome do pai de vocês não será apagado da memória de Israel. Para encerrar, deixa eu ler aqui com vocês Números, capítulo 36, versículo 11 e 12 de Número, diz assim: pois Macla e Tirza e Ogla e Milca e Noa, filha de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios, das famílias dos de Manassés, filhos de José. Elas foram mulheres, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Fique de pé com permissão do pastor, que a minha hora foi embora. Olha o Deus cumprindo promessa. Olha como é bom confiar em Deus, irmãos. Olha como é extraordinário você estar diante de um Deus que cuida dos detalhes. Eu quero dizer para você, jovem, que Deus cuida do detalhe da vida de você. Não se preocupe com o futuro, não. Ah, pastor, como é que eu vou casar? Calma, não precisa de buscar no mundo, não. Se não tiver o seu aqui, Deus traz. Salva, batiza com o Espírito Santo. Aleluia, Deus está conosco nessa noite. Eu quero orar por você que acredita que Deus falou com você nessa noite. Eu não vou chamar você aqui na frente, estamos ainda obedecendo às regras pré-estabelecidas, mas eu quero orar por você. Aonde você está, Deus vai alcançar você com um milagre, porque eu estou convicto que entreguei uma mensagem de Deus para a sua vida aqui nessa noite, e você vai tomar posse da sua vitória. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu estou me lembrando de um hino tão antigo, é só um pedacinho que diz assim, ó: sei que estás aqui, Senhor. Quase não sai, viu? Podes perceber quem sou. Vamos formar um coral rápido? Pode ver se há um verdadeiro. Aqui até os obreiros cantam, né? A minha oferta. Ofereça a sua oferta de louvor a Deus aqui hoje, vá. Ofereço a ti, oh glória, pra reconhecer. Tudo é teu, diga. Levanta a mão assim para a gente encerrar. Assim, ó: eu quero te adorar, ainda que a figueira não. Naquele momento de crise, né?
Eu quero te louvar. Eu quero te louvar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, a vitória. Agora vamos formar o grande coral para encerrar. Vamos lá. Pois tu és. Tá bonito, viu? Agora levante assim a mão para você. Vamos lá, bem bonito. Tu és fiel. Tu és. Ainda bem que você está aqui para ajudar, Eliel. Eu sei. Ô glória! Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, vamos bem bonito. E ainda que, oh glória, deixa eu orar por você. Eu tenho 1 minuto para orar. Deus, aqui está a igreja do Senhor. Aqui estão os teus filhos nessa noite que ouviram a tua palavra. Deus, o Senhor vai trazer à existência o que não existe. Deus, o Senhor vai trazer resposta onde não está tendo resposta. O Senhor vai mostrar milagre aonde esta pessoa não está vendo milagre. Esta é a minha oração, meu Deus. Abençoe o teu povo neste lugar, em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Uma mensagem da